pode pensar assim, uma coisa é completamente diferente da outra, mas é igualzinho. Exatamente. Nós estávamos discutindo aqui ontem que o governo tem uma proposta de regulamentar a greve e acabar com o direito de greve dos trabalhadores que têm estabilidade, que são regidos pelo regime jurídico único. Por quê? Porque é mais um mecanismo de enfraquecer a luta dos trabalhadores, porque hoje quem protagoniza a maior das lutas nesse país são os trabalhadores que ainda têm estabilidade de emprego. Então, assim, não existe uma ação descolada da outra, né? A EBSER é a face mais moderna da privatização da saúde. E Fernando Haddad tinha mesmo que entregar para a iniciativa privada. Foi quem encaminhou todo o processo da EBSER, que começou com Tarso Genro, né? Começou com Tarso Genro. E desde 2005, a FASUBRA vem solitariamente falando, ó, os hospitais estão sendo atacados, ó, vai dar um pepino lá na frente. Nós estamos fazendo esse debate. E quando a gente se reunia no MEC, o governo dizia para nós o seguinte: primeiro, que o regime jurídico único é incompatível com a prática médica hospitalar. Segundo, que os hospitais fazem muita assistência e pouco ensino, que não é verdade. Porque a lógica deles é que o hospital universitário só forma médico. E essa não é a realidade do hospital universitário. O hospital universitário tem desde psicólogo, arquivista, nutricionista, enfermeiro, tem tudo que é profissão ali, né? Mas a lógica colocada era essa. E a lógica colocada era o quê? Eu preciso pagar muito bem um neurocirurgião, mas não tem que pagar para um ginecologista. Essa é a lógica com que o MEC trabalhou esse projeto, né? De ensino, onde um paciente ficava internado de 15 a 20 dias. Esse modelo acabou. E como que os estudantes vão aprender? Não precisa aprender, precisa só ter diploma. É a lógica que está colocada hoje. É a lógica. O Fernando Haddad, numa reunião, Mercadante, numa reunião recente do grupo, disse que para ter médico na região norte e nordeste, vai fazer convênio com faculdade de medicina privada para formar todo mundo pela iniciativa privada. E a gente sabe que a qualidade do ensino na iniciativa privada é ruim. É com essa lógica de que nem precisa aprender e nem precisa ter SUS, que o governo coloca a proposta da EBSER, né? Acaba com a autonomia universitária, acaba, enfrenta, vai lá e diz assim, vai ser assim. É igual construir o Reúne. Ou você adere, ou você está fora. A EBSER é ou você entra, ou acabou, não tem nem com quem se relacionar no MEC mais. Não tem. Se um diretor de hospital ou uma universidade fizer a opção de não aderir à EBSER, ela não tem com quem se relacionar. Ela inexiste. Ela inexiste. Né? É o HCPA, aqui de Porto Alegre. Hospital privado. Que os recursos e os equipamentos de ponta estão a serviço da iniciativa privada. Não estão a serviço do Sistema Único de Saúde. Para o Sistema Único de Saúde tem uma fila quilométrica. Esse é o modelo que foi escolhido. O modelo que recebe por ano de 350 a 400 milhões, o que não recebe os hospitais universitários comuns, que recebe 30, que quem recebe muito é 80. Então, assim, o modelo é esse. Todo o patrimônio que nós construímos nesses hospitais universitários está sendo entregue para a iniciativa privada. Todos. Feita controle social. Que a 13ª Conferência Nacional de Saúde nós aprovamos contra a Fundação Estatal de Direito Privado. E várias prefeituras do Partido dos Trabalhadores estão
fazendo adesão à Fundação Estatal de Direito Privado. Na Bahia, o Programa de Saúde da Família é na Fundação Estatal de Direito Privado, falida, que já teve que investir uma quantidade enorme de recursos lá. Falida, nem o modelo foi instalado, já faliu. Não respeita a última conferência, foi contra a EBSER. O Conselho Nacional de Saúde retirou uma posição contrária à EBSER, não respeita. Aprovou uma moção, ó bem, foi aprovado no Conselho Nacional de Saúde uma moção que os hospitais que não aderirem à EBSER sejam financiados pelo Ministério da Saúde. Não foi publicada e nem assinada. Então, assim, é um governo que não respeita normas, que não respeita leis, que ele mesmo defendeu, que muitas vezes aprovou, e agora desconhece, rasga, né? Então, assim, pública é a palavra que sustenta a farsa. Empresa brasileira, ela é criada para atividades econômicas, era um projeto de Bresser Pereira. E saúde e educação não são atividades econômicas, né? Então, assim, mas a sociedade absorve assim, mas qual o problema do trabalhador ser seletivo? A gente precisa fazer uma reflexão sobre isso. Toda pessoa que trabalha em saúde e educação tem que ter vínculo efetivo com a instituição. Porque tem que ter qualificação, tem que ter capacitação e tem que ter condição de cuidar. A pessoa tem que ter vínculo efetivo e afetivo e gostar do que faz. Amar o que faz. Por isso é muito importante o regime jurídico único. Não é qualquer coisa que está sendo destruída, não. Não é qualquer coisa. É trocar os profissionais de saúde que têm qualidade. Pode ver, nenhum trabalhador de hospital universitário, qualificado, capacitado, nenhum de nós foi quem trocou as visas. Aí deu aquele monte de escândalo na eleição. Fomos nós. São trabalhadores que passam horas e horas sem nenhuma estabilidade, sem nenhuma qualificação, trabalhando aqui, ali, tendo 10 empregos para se manter e que não tem estabilidade, porque a lógica do governo é: eu tenho que poder admitir e poder demitir. A lógica é não ter mais estabilidade de emprego. Os trabalhadores da EBSER, e pasmem, quem vai definir em que sindicato esses trabalhadores vão se organizar é também a EBSER. Isso não existe. Isso é uma coisa sem precedente. Isso é de um autoritarismo que, assim, precisa entender por quê. Porque tem que privatizar tudo. Tudo que não era privatizado, da época Fernando Henrique, agora está sendo concedido. É uma concessão. Privatização mudou de nome, é concessão. Então, toda a área da saúde, da média e da alta complexidade, porque o maior parque hospitalar de média e alta complexidade são esses hospitais universitários. Eles estão sendo concedidos para iniciativa privada. Concedidos. E era público. Hoje a empresa é completamente privatizada. E é assim que vai acontecer com os hospitais universitários. Porque o modelo é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Né? Então, assim, é uma forma de privatização que primeiro ela vem disfarçada. Mas ela já traz no seu bojo um tipo de privatização que a gente precisa estar alerta. É a privatização que se faz da gestão para partidos políticos. Porque os dessas empresas, quem são? Os donos do poder, PMDB, PT. Essa privatização, ela é tão cruel quanto a outra que está. E nós já começamos com essa. E Vitória, o Hospital Universitário que eu trabalho, já saiu no jornal que o reitor não quer o diretor é do PT, o diretor do PSDB. É esse tipo de privatização que já começou, a privatização por dentro dos partidos políticos. Né? Então, isso a gente precisa entender uma coisa do que isso significa para a gente. E
a pressão chegou a um ponto que é assim, quem aderir primeiro é quem vai levar mais dinheiro. Então, a pró-reitora do Espírito Santo, conversando comigo, falou assim, a gente tem que ver isso porque quem aderir primeiro vai receber mais. Falei, gente, olha o limite que nós chegamos de pressão do Ministério da Educação. É uma coisa. A Universidade do Piauí já fez, inclusive, concurso para EBSER. Recentemente, a gente dizia o seguinte, nós vamos dar uma grande batalha nos conselhos universitários. Espírito Santo, o que o reitor fez? Eles esperou a caravana sair para a greve, botou no conselho regime de urgência, você não pode pedir vista, votou. Uberaba, o que ele fez? Ele passou em lugar nenhum e assinou. Está de férias. De férias. Então, assim, nós estamos vivendo na universidade uma quebra da autonomia, um ataque absurdo com o consentimento dos reitores. Nós temos que investir no jurídico. O Andes, a FASUBRA, a FENAS, nós entramos com a DIN contra a EBSER. Vamos entrar agora como amigos curi para fortalecer a ação. Vamos entrar pedindo a revogação da portaria 442, que extingue a coordenação dos hospitais universitários do MEC. Bom, mas não dá. Só isso não dá. Ou nós começamos o ano com a grande mobilização, ou não vai ter para ninguém. É direito de greve, é EBSER, é o pacote completo. Então, nós discutimos na direção da FASUBRA, e vou publicitar aqui, e se eu esquecer de alguma coisa, quero pedir para os companheiros da direção que me lembrem. Primeiro, é que nós vamos convidar o Andes, a FENAS, para a gente fazer um comitê nacional contra a EBSER. Para quê? E aí as outras entidades podem aderir. Para quê? Porque nós precisamos agilizar uma campanha de mídia e as ações de luta contra a EBSER. E isso precisa ser uma ação articulada, não pode ser uma ação isolada. Vamos propor um plebiscito nacional sobre a EBSER, que a maioria da população que frequenta os hospitais e a maioria das pessoas que trabalham na universidade não sabem o que é EBSER. E os derrotados não estamos. Que a gente tem que fazer pressão no Supremo, mas acho, companheiros, que nós temos que nos organizar para fazer uma grande luta. Porque, assim, não é qualquer coisa o desmonte descarado, desqualificado que o governo tem feito no Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde foi a proposta que acabou com o conceito de indigência nesse país. Antes a gente tinha indigentes, hoje nós temos cidadãos. E foi a partir do Sistema Único de Saúde. Isso é patrimônio nosso, patrimônio dos trabalhadores. Nada nesse país foi concedido, só as empresas, a privatização. Tudo nós conquistamos, tudo foi com muita luta, tudo nos foi muito caro e foi com a morte de muitos companheiros. Por isso, nós temos que começar 2013 com a categoria mobilizada e com a grande marcha dia 24 de abril em Brasília, para que o governo veja que nós, trabalhadores, estamos organizados, que nós não vamos abrir mão dos nossos direitos, que nós vamos garantir as nossas conquistas que foram feitas a dura pena, com muita luta, com muita morte, com muito sangue desse país, e que o governo dos trabalhadores esqueceu, arquivou os arquivos da ditadura, que era o mínimo que podia fazer para condenar os coronéis, os generais, que até mortos já, mas que precisava ser aberto, denunciado e julgado.
Queria agradecer a atenção de todos e acho que esse ano nós temos que fazer uma grande luta.